isso, não tenho tempo para aquilo, etc. Só que aí, se a gente fosse levar em consideração que a falta de tempo é uma justificativa, então só os desocupados teriam sucesso. Tá? Vou falar em segundo lugar. Pensando, caraca, mas para mim... tem, só que porque é importante. Né? Mais tempo ela tem porque é importante. Então, olha para você, olha o número de negócios que você tem, número de interações, número de funcionários, demanda. Cara, assim, você tem muita coisa, tá? Então, como que você faz para priorizar alguma coisa ou para tomar uma decisão do que você deve fazer e o que você não deve fazer? E como que a gente pode passar isso para a vida dos primos e dos GVs que estão aqui, às vezes, um outro nível, outro patamar de negócios? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Sobre essa história do tempo, eu acho que tem 3 fatores que são importantes a gente levar em consideração. A primeira delas é todos nós, nos livrarmos da desculpa. Porque é muito comum as pessoas dizerem que não fazem algo por falta de tempo. Isso não é verdade. Então a gente tem que se livrar dessa desculpa. Eu lembro que quando eu me senti sobrecarregado na minha vida, em muitos momentos, não foram poucos momentos, muitos momentos eu me senti sobrecarregado, eu sempre pensava, cara, o Steve Jobs tem muito mais o que fazer do que eu e está dando conta, então o competente aqui sou eu, não é? Cara, Silvio Santos tem uma empresa muito maior que a minha e está bombando. Quando eu estava começando, pensava assim, cara, tem cara muito maior que eu, muito mais ocupado e tem as mesmas 24 horas. Então a primeira coisa que é importante, todos nós, é a gente se livrar desse papo mole de que a gente não faz alguma coisa por falta de tempo. Então não existe essa justificativa. Tá? Aquela frase que você citou, está lá no GV1, uma frase que eu gosto muito no primeiro livro, Geração de Valor 1, é que se falta de tempo fosse justificativa, somente os desocupados teriam sucesso. Tá? Então, se livrando desse primeiro aspecto, que é da desculpa, a gente vai para o segundo aspecto, que são 2 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da prioridade. A gente faz o que a gente prioriza. Eu estou aqui porque priorizei estar aqui em vez de dormir. Simples assim. Tá? Eu poderia estar dormindo, mas eu estou aqui. A galera que está aí do outro lado está aí porque priorizou. Poderia estar dormindo, mas está aí. Ou seja, a gente faz somente aquilo que nós priorizamos. As nossas 24 horas são as mesmas, mas a gente escolhe o que fazer das nossas 24 horas. Agora, o terceiro elemento é o elemento da dimensão estratégica. Você pode ter o teu tempo aplicado de maneira operacional, você pode ter o seu tempo aplicado de maneira executiva, ou você pode ter o seu tempo aplicado de forma estratégica, ou a combinação de todos eles. Então, vamos explicar o que é a dimensão operacional, executiva e estratégica. Operacional é quando você está realizando, metendo a mão na massa para fazer alguma coisa. Por exemplo, todo mundo, quando começa uma empresa, ele, cara, é um cara que tem que meter a mão na massa, porque ele está na dimensão operacional. Então, se tiver que varrer o chão, ele vai varrer, ele vai vender, ele vai trabalhar o tempo inteiro, ele tem que ser hands-on. Hands-on significa que você tem que meter a mão na massa. Essa é a dimensão operacional. Quando você vai crescendo, você tem que entrar numa segunda dimensão, que é a dimensão executiva. A dimensão executiva é aquela que você vai gerenciar processos ou gerenciar pessoas. Significa dizer o seguinte: se antes eu só metia a mão na massa, agora eu, além de meter a mão na massa, talvez eu fique meio a meio. Eu vou ficar metade metendo a mão na massa e a outra metade eu vou gerenciar pessoas que vão meter a mão na massa. Ou seja, quando eu subo para a dimensão executiva, é como se eu tivesse entrando num buraco negro e entrando numa outra dimensão de tempo, porque eu posso comandar 10 pessoas para fazerem trabalhos operacionais. Eu era um cara fazendo um trabalho operacional. Agora eu posso ser um gestor de 10 pessoas que fazem trabalho operacional. Poxa, eu tinha só 24 horas no meu dia. Só que agora eu lidero 10 pessoas que cada uma delas tem 24 horas. Olha que lance. Eu já multipliquei a minha capacidade. Nas minhas mesmas 24 horas, eu influencio 10 pessoas que estão usando suas 24 horas para fazer um trabalho comigo, fechados comigo, liderados por mim. Bom,
Numa certa fase, eu posso ficar meio a meio operacional, meio a meio executivo. Eu nunca recomendo você sair do operacional direto. Mas tem uma outra fase, que aí é uma fase que eu levei alguns anos para poder conseguir entrar nessa fase, que é a fase estratégica. Que é quando você cria formatos onde executivos atuam que lideram pessoas operacionais. Então, por exemplo, na minha empresa no Brasil, eu tenho, no total, no sistema que nós temos, quase 10 mil pessoas trabalhando, que nós temos aí centenas de gestores, de gerentes, não é? Que reportam para 4, 5 diretores regionais e que reportam todos eles para mim. Ou seja, eu moro em Orlando, toco um negócio com 10 mil pessoas no Brasil, é como se eu tivesse 10 mil pessoas vezes 24 horas e eu ainda estou aqui falando com você, não é? Porque eu conto com um time. Agora, vamos lá. Aí alguém pode pensar, beleza, então não vou mais meter a mão na massa, agora só vou ficar no estratégico. Tem um caminho aí, entendeu, cara? E aí o mérito é você conseguir andar por esse caminho de maneira a multiplicar o teu tempo. Então eu tenho 24 horas, as mesmas que eu sempre tive. Quando eu tinha uma escola, eu tinha 24, hoje eu tenho 420 escolas, eu continuo com as mesmas 24 horas, mas existe uma estrutura de gestão que me permitiu multiplicar o meu alcance de tempo. Então, em outras palavras, para resumir aqui, para não ficar muito prolixo. Primeiro, se livrar da desculpa da falta de tempo. Segundo lugar, a gente entender que a gente só faz aquilo que a gente prioriza. Terceiro lugar, a gente tem que multiplicar o nosso tempo evoluindo da operação para o executivo e depois para o estratégico. Eu não sei se ficou claro. Não, cara, ficou claro demais. Isso, inclusive, me lembra de um último papo que a gente teve. E você falou um negócio, inclusive, que eu já peguei e botei na minha palestra e eu sempre cito lá. Que é muito legal. Você fala o seguinte, cara, as pessoas começam a vender na hora. Né? As pessoas começam a vender na hora, depois as pessoas vendem produto, projeto e equity. Né? É uma outra dimensão. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Só que você começou falando que você tem 24 horas e você não consegue escalar o seu negócio se você for um cara só operacional, se estiver só no operacional e não pensar em dar o próximo passo. Por isso que você acaba tendo que deixar de ser um vendedor de horas e acaba sendo um comprador de horas, de certa forma, né? Para você poder escalar e atingir mais pessoas e impactar mais gente. Agora, nesse mundo, assim, eu tenho uma dúvida, porque a gente fala muito sobre mindset, ora a gente fala muito sobre conhecimento técnico. E no GV, nos seus livros mesmo, você fala muito de mindset. Eu lembro que no GV pela primeira vez, eu fui muito impactado pelo mindset. Eu queria te fazer uma pergunta, tá? Em que, cara, o que é mais... o que é mais relevante, o que é mais impactante na vida empreendedora de alguém? O mindset ou o conhecimento técnico? Ou seja, ou a priorização técnica? E antes, peraí, vamos lá, vem cá. Flavião, é o seguinte, antes de você responder, peraí, cara, que é o seguinte, a gente acabou de bater o recorde, cara. Que isso, primo? 56 mil primos aqui, GVs, meu Deus! Tá ouvindo o Ayrton Senna aí? Tô ouvindo, 25 anos ontem. 25 anos. Isso aí. Muito bom, tamo junto. Flavião, você, mindset ou conhecimento técnico? Cara, vamos lá. Primeiro, por que eu falo muito de mindset? Porque na minha... Por que eu falo muito de mindset? Eu sou um cara que venho da periferia, sou um cara que veio da pobreza, né? E ali não tem conhecimento técnico que resolva, você entendeu, cara? Você tem que ser, não tem, cara. Então, o mindset, isso não é clichê, porque muita gente fala de mindset sem viver isso na prática, né? E aí fica aquela autoajuda muito barata. O mindset é o que faz você se arrancar. Você é a primeira marcha. Eu penso que é fundamental, porque a mentalidade, a sua forma de pensar é o que vai sustentar você no caminho. É o que vai fazer você arrancar e se sustentar no caminho, não é? Até um determinado momento que você tem que você vai avançando, né? Agora, você também não vai muito longe sem o conhecimento técnico. Então, eu costumo dizer que um pássaro, ele só consegue voar se tiver as duas asas. Você sabe ver algum pássaro voando com uma asa só, né? Não dá, né, cara? Só no chão, assim. Não tem como, ele voa com as duas asas. Uma asa é a asa do mindset, outra asa
é a asa do conhecimento técnico. Eu separo o meu tempo para falar muito de mindset, porque assim, rede social é o que dá para falar. No Twitter, por exemplo, eu não vou falar de... Não tem como você falar em alguns caracteres de conhecimento técnico. Não é? No Instagram, por exemplo, aqui, que você vai postar uma foto, vai postar uma imagem. Então, eu separei as redes sociais para eu fazer provocações às pessoas. Eu quero provocar as pessoas. Não é? Eu quero catucar, eu quero incomodar as pessoas. Por que incomodar? Porque enquanto as pessoas estiverem confortáveis e acharem que está tudo bem, por que elas vão mudar? Elas não vão mudar nada, elas vão ficar quietinhas lá. Não é? Então eu quero ali fazer aquela provocação. Então eu provoco muito mais do lado do mindset. Não é? Agora, as duas coisas têm que caminhar juntas. Não adianta eu dizer que é só mindset, porque as empresas que eu tenho aqui nos Estados Unidos, no Brasil, só com boa vontade, mindset, você não resolve. Você tem que ter muito conhecimento técnico, você tem que se dedicar. E no meu caso, eu tive que ir aprendendo ao longo do caminho, né? Eu ia aprendendo e aí eu sou um cara muito autodidata, eu pesquiso bastante, a gente vai aprendendo e vai aprimorando. Agora, deixa o mindset de lado em qualquer momento também. É igual avião. Se o avião você tá queimando o combustível, tá voando. Se acabar o combustível, ele cai, tá? O mindset também ele é o combustível para sustentar esse avião, esse Boeing voando, com muita determinação, né? Você precisa ter bastante determinação para manter essa máquina voando. E eu acho que é legal você falar de mindset como algo que não é essencial para si só, precisa do conhecimento técnico também, porque, cara, eu estava lendo uma entrevista do Warren Buffett, um dos maiores investidores, se não o maior investidor do mundo no mercado de ações, e hoje ele tem 50% do patrimônio dele em caixa. 50% em caixa. E se você for olhar hoje o mercado ele acabou de vir de uma alta muito grande no mercado financeiro, nas ações e tal, e você fala, o cara ele tá deixando metade da grana dele em caixa. E aí você olha que ele é o cara que quando o mercado está lá embaixo, ele tem muita grana para comprar. Hoje o mercado está subindo, ele já está posicionado em ações, então ele tem boas projeções dos dois lados. Mas ele costuma ser um cara anticíclico, de certa forma. E aí o que eu iria te perguntar é o seguinte: você foi anticíclico em vários momentos do mercado também. Você vendeu um negócio lá em cima, você comprou lá embaixo, você foi para o dólar de um jeito, você voltou para cá. Cara, eu mesmo, mercado de ações, eu estou comprando quando está todo mundo me julgando. Depois, quando está todo mundo feliz, eu começo a vender. Então, assim, para você, é importante, ou seja, dar ROI positivo, ser anticíclico, ou não? É melhor ser um cara que segue o efeito manada aqui? Não, efeito manada nunca, né, cara? Efeito manada não dá. Foi demais, né? É demais, né? Efeito manada não tem como. Eu acho que não tem fórmula, mas efeito manada não é? As pessoas têm muita dificuldade. Bom, essa coisa de horário da compra e horário da venda. Eu falei muito sobre isso, né? Eu não sei se provavelmente a galera está acompanhando. Se tu não comprou ainda, compra a tua revista Forbes do mês aí, que você vai ter uma matéria minha super legal. Estou na capa da Forbes. A gente vai falar sobre isso já, tá? Pô, super legal. Mas é uma das perguntas que o repórter mais fez, não é? Sobre a hora de comprar e sobre a hora de vender. Porque, por exemplo, eu vim morar nos Estados Unidos em 2009. Em 2009 a economia no Brasil estava bombando. E aqui estava quebrado. Logo depois da crise de 2008. Você imagina, né? Eu cheguei aqui com o dólar a 1,56. O dólar estava a 1,56 e tudo barato aqui, tudo pela metade do preço. É mais 56, cara. Imagina, o dólar 1,56, 2009. É aquela época que comprar era quase um investimento, né, cara? Exato, exatamente. Então, ou seja, por exemplo, na hora que eu recomprei a WhatsApp, eu recomprei a WhatsApp em dezembro de 2015. Dezembro de 2015 era ali o ápice da crise pós-Dilma. Você estava ali com o dólar a 4,15 em dezembro de 2015. Cara, Dilma balançando no momento do impeachment, vai, não vai, mercado oscilando para cima, para baixo, aquele desespero, o Brasil vai acabar, vai virar Venezuela, eu vou lá e entro comprando a WhatsApp. Não é? É um momento do pânico, que as pessoas estão em pânico. Não é? É um momento que, inclusive, deve ter estimulado lá o proprietário antigo a vender. Para mim era um momento de compra, não é? Era um momento de entrar. Agora, aquela história também, né, Thiago?
eu dominava, né? Tinha um controle da companhia, né? Eu conhecia aquela companhia, eu criei aquele negócio. Eu também não é uma coisa tão louca assim, não é? E outro ponto, eu entendia que a gente estava no pior momento, entendeu? Eu acreditava ali numa recuperação e, de fato, aquele ali foi o pior momento do dólar, da economia brasileira, enfim. Se a gente está esperando aí passar essa reforma da Previdência para dar mais uma soltada na economia, que a coisa tem como ficar ainda melhor. Agora, é óbvio, né? Não existe ponto certo de entrar, ponto certo de sair. Se a gente soubesse esse ponto, acabou. Aí era moleza, né? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. E aí, detalhe, no meu caso, é um negócio que eu conhecia, que eu criei, um negócio que eu dominava, entendeu? Que eu tinha convicção que eu ia pegar ali e ia dar uma viravolta boa, e como aconteceu, né? Exatamente. E é engraçado porque, de longe, e quando você olha para o histórico, parece muito fácil tomar as decisões, né? Você olha para um gráfico... Se olhar para o passado é mole, né? Para você tá assim, passado, né? Olha aqui, é só comprar na crise, vender aqui na alta e tal, parece muito óbvio. Compra na alta, vende na alta e compra na baixa. Parece que é gênio, né, cara? Cara, na prática, a teoria é sempre outra. Sempre outra. Quando você está aí num momento que o mercado está sangrando, parece que o mundo vai acabar, você vai falar, putz, mas será? Né? Então, na prática, você precisa não só ter o preparo, o mindset, mas é importante você conhecer o negócio, né? Não é você sair comprando tudo que caiu, né? Ou tudo que está barato. No seu caso, você conhecer demais, você que fundou o negócio, isso é importante. Agora, Fábio, cara, eu não imagino um negócio tendo sucesso sem vender, né? Vender é um negócio, assim, extremamente importante, é essencial. Tem gente que fica com muito mimimi de, mas eu não gosto de vender, eu não sei vender, não, mas o meu negócio, quero que os clientes cheguem aqui e comprem, cara, não é bem assim, vender é extremamente importante, tá? E, aliás, cara, você falou aqui, você deu esse spoiler, mas... Você é a capa da Forbes, saiu na capa da Forbes aqui, não consegui comprar, não achei. Está distribuindo aqui. Está distribuindo agora. Tá distribuindo já? Cara, eu não encontrei aqui, mas hoje eu vou atrás, vou postar no Stories, eu postei um print ontem. Pessoal, o Flávio saiu na capa da Forbes, incrível. E assim, mestre das vendas, arte das vendas, artista das... Cara, e você realmente, Flávio, você é um puta vendedor, você vende muito bem. E vender é bom, vender não é ruim. É igual ser rico não é ruim, cara, ser rico é bom. A gente atribui uma carga negativa às vezes, as coisas que não precisa. E, Flávio, eu perguntei pros primos em alguma dessas lives que eles queriam ouvir mais conteúdo sobre vendas. Vamos lá. Eles ficaram alucinados, assim. E você tá aqui, um mestre das vendas. Então, cara, conta pra gente, como que faz pra vender? Como que a gente pensa? Qual que é a metodologia técnica? Como que a gente faz para fazer o outro desejar comprar ou ter medo de não comprar? Qual que é o negócio para a gente vender bem? Cara, bom, em primeiro lugar, vamos para o conceito de novo antes da técnica. E depois, vamos para o conceito, vamos para o mindset, depois vamos para a técnica. Tá. O conceito é muito simples. Todo mundo vende. Essa história, eu não vendo, não, cara, vende, cara. Você trabalha, você é funcionário de alguém, você vende hora. Você está vendendo hora. Alguém comprou o seu tempo, não é? Alguém comprou o seu tempo, alguém contratou você e te paga um salário X por 44 horas semanais de trabalho. Então você vende tempo. Então, aí você fala, não, mas não é bem assim. Cara, de repente você recebe outra proposta melhor. Ou seja, você está vendendo tempo, você está vendendo o seu trabalho, você está vendendo seu know-how, você está sempre vendendo. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto, venda não depende de dom. Tem gente que fala, eu não tenho dom para vender. Né? Pô, olha lá, o Thiago fala bem, conversa bem, o Flávio fala bem, cara, eu não tenho dom para venda. Cara, tudo bem, eu tenho 47 anos de idade, tá? Estou nessa estrada há 24 anos que eu fundei minha primeira empresa, liderando, etc e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar na máquina do tempo, vamos voltar 30 anos atrás. Vamos voltar 30 anos, tá legal? E vamos verificar lá. Olha quem acordou aqui, ó. Olha quem tá na madruga aqui, lá. E aí, meu? E aí, cara? Ele não tá ouvindo porque eu tô no fone aqui. Não. Tudo bem, meu querido? Se soubesse como você fala bem dele, né, meu? Aproveita que eu tô aqui. Vai lá e deita na minha cama, vai lá. Vai. Pô, sacanagem. Filhão, hein, meu? 4h30 da manhã aqui. Caraca. Mas então,
E eu tava falando aí, me lembra aí, eu tava falando Você tava falando você entrou na máquina do tempo. Isso, volta na máquina do tempo, cara. Eu era um cara completamente tímido, cara. Completamente tímido, sabe? Eu ficava nervoso. A gente pegou uma visão aí nos comentários, hein? Você viu? Rick Chester tá na live. Que legal, Rick. Abração. Rick é um grande parceiro. Mas então, o que acontece? Venda não é uma questão de dom, é uma questão de treino, entendeu? Eu era um cara que tremia para falar, eu não era um cara articulado, eu não era um cara que chegava numa festa e dominava. Não, eu sempre fui um cara tímido. Você entendeu? Tímido. Só que quando você parte para executar a venda, quando você parte para fazer, o que acontece? Você começa a se articular, você vai se desenvolvendo, é treino. Venda é treino. Qualquer pessoa pode vender. Qualquer pessoa é capaz de vender. Olha, eu estou há mais de 30 anos treinando vendedor. Estou há mais de 30 anos treinando executivo de vendas, gerente de vendas, diretor de vendas, diretor regional. Você entendeu? A gente tem uma força de venda gigante na nossa empresa no Brasil. Ou seja, todo mundo pode vender. Segundo ponto. Terceiro ponto. O motor de qualquer empresa é vendas. O motor de qualquer empresa é vendas. Se você quer empreender, o motor do empreendedorismo são as vendas. Não tem como você empreender sem vender. Você não empreende sem vender. Não é? A venda é tudo numa empresa. Detalhe, se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender, ela quebra. Qualquer empresa que não vende, quebra. Então, venda é fundamental. Aí tu para pensar, mas peraí, mas o mercado vê venda com preconceito. Pô, então para pensar, cara. Não é? Tem uma frase que a gente fala também lá no livro GV1, que é um livro puramente mindset. Se está todo mundo indo para uma direção, é justamente para lá que você não tem que ir. Exatamente. Que é o efeito manada, né? Acontece. Pô, se o mercado inteiro trata a venda com preconceito e venda é o motor, quando bate 60 mil não tem dancinha também não, cara? Olha lá! Tem que dançar junto. Tem que ter dancinha. Tem que ter dancinha. Né? Que isso, primos, vocês estão ficando malucos. Só tem louco aqui, cara. Tem maluco aqui, cara. Temos um Maracanã e meio aqui com a gente. Aqui. Temos um ponto no Ibope, é isso? Temos mais audiência que a Globo agora, é isso? Deixa eu tocar a vinheta do Jornal Nacional agora, né? É verdade. Vamos lá. Mas vamos voltar aqui, Então o que acontece? Eu tô com sono aqui. O que eu estava falando? Me lembra aí? Você estava falando agora sobre que venda é treino. Assim, você pode treinar qualquer empresa. Se não quebra, fiz, pronto. Não, eu peguei agora. Pô, então como é que pode algo ser tão importante e as pessoas serem... Caraca. Sucesso, entendeu? Existe uma contradição. O senso comum, muitas vezes, ele é contraditório, porque o senso comum, ele vê venda como preconceito. Eu lembro lá, Flávio é um cara tão inteligente, está vendendo curso de inglês, coitado, né? Putz, terminou no curso de inglês vendendo, cara. Coitado. Você entendeu? Então, e aí, cara, ou seja, é um desafio para a autoestima das pessoas. Elas precisam ter a autoestima muito em dia, né? Para poder não sucumbir aos conceitos medíocres, às crenças limitantes do senso comum. Absolutamente, né? Agora, e a venda em si? Qual é o princípio, não é? Qual é o princípio da venda, né? Eu, por exemplo, gosto muito da venda ativa. Não é? Qual é a diferença da venda ativa para a venda passiva? A venda passiva é aquela que você espera o seu cliente comprar, não é? Ou seja, as escolas de inglês colocam lá uma placa, matrículas abertas, e eles ficam lá aguardando comprar. Ou seja, aquela que o cliente vai até o consumidor. Eu não gosto disso, porque se o mercado está bom, se o vento está bom, se o vento está a favor, se o vento está contra, se oscila, eu não quero ficar dependendo da oscilação do mercado. Então, eu gosto muito da venda ativa, aquela onde nós vamos até o cliente e trazemos eles para o nosso negócio.
Esse é o tipo de venda que eu gosto. Por quê? Porque eu controlo. Eu estou no controle. A venda ativa, eu estou no controle. Então, qualquer produto, se eu for trabalhar, eu vou buscar ter um trabalho de venda ativa. Não é? Um trabalho de venda para poder prospectar o meu cliente. Se quiser eu aprofundo mais, tá? É só que eu não quero me estender tanto aqui. Não, eu acho legal. Deixa eu adicionar alguns pontos aqui. Vamos lá. Dar mais alguns subsídios para você depois devolver aqui. O que eu acho? Eu acho que quando a gente fica nisso da venda passiva mesmo, na época que eu tinha um escritório, muito menor do que o seu negócio, claro, eu tinha 40 pessoas lá. E a gente esperava contas abrirem, contas chegarem e tal, e não dava tanto certo quando a gente resolveu fazer uma venda ativa. Cara, eu lembro que a gente montou uma equipe de cold call, pessoas ligavam ativamente o dia inteiro, 10 pessoas ligando 100 ligações por dia. Cara, era muito menos eficiente, mas a gente abriu muito mais conta, no número absoluto, a gente era ativo. E eu aprendi uma coisa sobre vendas, né? Eu aprendi que no meu caso, vendas passavam por 4 passos muito rápidos, assim. Quando a gente olha a lógica do comprador, o cara, ele é um cara inconsciente do problema que ele tem. Às vezes ele não sabe o problema que ele tem. No meu caso, o brasileiro investe na poupança. Ele não sabe que isso é um problema muitas vezes. Então, se ele não sabe, ele não sente dor, ele não sente nada. Né? Então, eu precisava mostrar para ele que isso é um problema. Ele virava uma pessoa consciente do problema dele. E ele sentia dor. Só que aí a gente cometia um grande erro, que a gente queria vender quando o cara estava sentindo dor. E não era agora. Não, você precisa mostrar a cura para ele. A gente mostrava pro cara o que ele poderia fazer. E aí ele ficava corajoso. Porque ele ficava consciente da solução. E a gente gerava conexão e pau. E nessa hora a gente vendia. E depois a gente começou a escalar. Tá? Como que vocês faziam no negócio de vocês, que era uma venda super ativa também, é muito telefone, né, Flávio? Então deixa eu entrar no operacional. Tá? Em primeiro lugar, é o seguinte, você falou que era menos eficiente. Eu não acho que é menos eficiente, é porque você tem uma taxa de conversão, é natural. Tá. Né? E essa taxa de conversão sempre vai... Faz a gente fazer ligação ativa, se diz. Se você for fazer uma ligação no cold call, como você falou, para quem não sabe, o cold call, você vai ligar frio, você vai chamar uma pessoa do nada, você entendeu? E tentar conectar com a pessoa. Não, você vai ter que ter uma estatística, você vai ligar para 10 pessoas para vender um. Você vai ligar para 20 para vender um. Aí você não, enfim, essa estatística, você tem que chegar nessa estatística e tentar ir melhorando essa estatística através da sua técnica, do seu script de venda. Agora, você fala assim, poxa, mas eu tenho que ligar para 10 para vender um. Cara, só que é o seguinte, cara, esse um não entraria pela porta do teu negócio se você não tivesse ligado para ele. Né? No nosso caso lá, a gente vendia curso de inglês. Para pensar o seguinte, curso de inglês para adultos. É um produto chato. Quem quer estudar inglês, senhores? Cara, depois de velho, com 30 anos, 40 anos, o cara vai para uma escola de inglês, é chato. Você entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou pro cinema. Pô, cinema é legal. Vou para um restaurante. Restaurante é legal. Aprender o idioma dói pra caramba. Dói, cara. Você se sente limitado, você não é difícil de entender. Então, esse processo que dói, né, esse processo que tem essa dor, não é uma coisa que o cara vai fazer com prazer. Não é uma coisa que o cara vai fazer de uma maneira espontânea. Eu costumo fazer a comparação que é o seguinte, que vender curso de inglês é o mesmo que vender bezetacil. Você entendeu? Tem gente que vende bezetacil. Você acha que alguém pensa assim, cara, tô afim de tomar uma bezetacil hoje, sabe, cara? Dá 2 aí, dá uma dupla pra mim. Puta, que vontade de tomar um bezetacil. Quem já tomou bezetacil, dói, cara, quando a agulha entra, dói quando o líquido entra, dói quando a agulha sai, dói uma semana, você vai ficar sentando torto que vai doer. Você entendeu, cara? Então, ninguém toma bezetacil porque é legal. Ele toma bezetacil porque é uma necessidade. Aí, voltando agora à técnica. Muitas das vezes a pessoa, ela sabe que o inglês é importante, mas ela procrastina. Ela sempre acha assim, olha, ano que vem eu vou parar de fumar, fazer academia e estudar inglês. É no Dia Internacional da Mentira. Sabe qual é o Dia Internacional da Mentira? Não é o 1 de abril? Não, é 1º de janeiro. 1º de janeiro. Exatamente. O cara fala, esse ano eu vou parar de fumar, vou fazer academia e vou aprender inglês. Aí, beleza, o ano passou a festa, o que ele fala? Depois do carnaval. Aí
Aí quando acaba o carnaval, ele gastou a grana, ele fala, cara, segundo semestre não passa. Aí começa, ele entra no ciclo. Não é? Então, o que acontece? Quando a nossa estatística de conversão era 30, 5, 2. Eram 30 chamadas, tá? Marcavam 5 visitas, e das 5 visitas, 2 matrículas. Essa era a chamada. Só que era o seguinte, boa, claro, mas a diferença é que a taxa era boa, por quê? Porque essas 30 chamadas eram feitas para clientes que foram indicados por alunos da escola. Ah, tá. Indicação. Indicação. Aí a pessoa entrava em contato com a pessoa por indicação de um amigo dela. Ó, você entendeu? Ou seja, quando você tinha um amigo fazendo contato, aí ou seja, a pessoa já prestava atenção de uma maneira diferente naquilo que você está falando. Você entendeu? Aí você tinha essa estatística 5-2. Aí muda. Agora, qual é a técnica para pegar a indicação, em que momento, enfim, tudo isso é uma técnica. Aí pode ficar, vai deixar para outra live, né? Vai deixar para outra live. Agora, o detalhe é o seguinte, só para concluir, um detalhe de mindset. São 30 chamadas, 5 visitas e 2 matrículas. Significa que de 30 chamadas tu tem 28 nãos para 2 sims. Ou 15 nãos para 1 sim. Significa que a execução da venda é feita muito mais de nãos do que de sims. E aí, como você suporta psicologicamente, como você navega nesses nãos? Entendeu? Porque aí é que está o ponto. Você faz isso por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 1 dia, por 3 dias, por 3 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos. Quando você passa por esse processo, aí exige um mindset, uma renovação muito grande de entusiasmo, de motivação, para que você fale com um novo cliente como se fosse o primeiro, cara. É verdade. Esse aqui é o ponto. Como é que você fala com o 1000º cliente como se fosse o primeiro? Essa é a questão. Não? É isso aí. Porque a gente, quando vai começar em uma área nova, um negócio novo, vou vender, vou ligar. Não, mas você vai receber vários nãos. Não, mas eu sei, mas eu vou aguentar. Eu vou até um sim. E você fala um plano, né? Falando, todo mundo tem um grande plano ali. Só que o Mike Tyson fala, né, que todo mundo tem um grande plano até tomar o primeiro soco na boca, né, cara? E você toma vários quando você trabalha com vendas, né, cara? Muito, o tempo inteiro, entendeu, cara? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E mudando um pouquinho de assunto aqui, falando de foco. O foco pelo foco não necessariamente traz sucesso, eu acredito. Porque, veja só, o foco certo no lugar errado não traz resultado. O que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, você é uma referência de sucesso em vários pilares do mundo corporativo para várias pessoas. Só que o que eu queria te perguntar é, você acha que se você fosse o mesmo Flávio e não tivesse no setor da educação, você também teria tido um sucesso relativamente parecido? Ou o foco no setor correto também ajuda muito? Ou ainda, será que faz sentido a pessoa ela mudar a direção que ela está trilhando para outra direção que talvez possa trazer mais resultado, botar o mesmo foco que ela estava colocando antes? Eu ouvi muito essa pergunta numa versão um pouquinho diferente. As pessoas perguntando do tipo assim, Flávio, qual é a hora de desistir? Quando eu estou perseverando e quando eu sou cabeça dura? Você vai entender por que tem a ver com essa pergunta que tu fez, não é? Aí eu respondo para a pessoa assim, olha, a hora de desistir é nunca. Nunca. Se eu tivesse desistido nos meus momentos de dificuldade, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Tá? Se todo mundo que chegou em algum lugar, se tivesse desistido no momento de dificuldade, não teria chegado aonde chegou. E eu te digo, todo mundo, sem exceção, tem vontade de desistir. Todos. Todo mundo já teve vontade de jogar tudo para cima. Isso não é para mim, cara, já deu. Todo mundo. Aí, quando eu dou essa resposta, geralmente vem uma outra pergunta. Pô, mas e se não estiver dando certo? Como é que funciona isso? Cara, o lance é o seguinte, quando algo não está dando certo, pode não estar dando certo por tua culpa ou pela culpa do setor. Então é mais ou menos o seguinte, eu tenho uma semente aqui, vou pegar aqui a tampinha da minha água aqui, tem uma semente, tá?
Se eu pegar essa semente, uma semente boa, tá? E tentar plantar essa semente no asfalto, essa semente vai brotar no asfalto? Nem pau. Pô, eu tô lá, um dia, 2 dias, e minha semente não brota no asfalto. Mas eu olho pro lado e vejo todo mundo, um monte de gente plantando no asfalto e brotando. Falei, pô, peraí, cara. O erro tá em mim, eu tô errando em algum lugar. De repente os caras têm uma técnica para plantar no asfalto. Se o erro tá em você, cara, então você tem que perseverar e aprender a técnica para plantar aquela semente. De repente tem uma broca ali, o cara faz um buraco, tem alguma coisa, cara. Agora, se você olha para o lado, você olha para o solo e você não vê fruto naquele solo, e você chega à conclusão que você tem uma boa semente, você pode trocar de projeto, trocar de solo. Quando você está trocando de projeto, você não está desistindo, você está perseverando. Então, é mais ou menos quando o cara pergunta assim, pô, mas qual é a tua área, Flávio? Tua área é educação? Não, cara, minha área é o sucesso, eu quero ser bem sucedido. Você entendeu? Então, se eu estou na educação, eu posso estar no esporte, como eu estou aqui nos Estados Unidos, não é? Se amanhã o inglês não for mais o idioma universal importante no Brasil, que a gente tem a rede de escolas de inglês, e passou a ser o japonês, a gente vai ser japonês, entendeu? Então, qual é a minha área? Minha área não é inglês, minha área é plantar semente e ela dá fruto. Essa é a minha área. Muito bom. Fabião, e, cara, eu vejo muitas pessoas bem-sucedidas e que não é por falta de ganhar dinheiro, elas quebram, né? Então, você pega muitas pessoas que quebraram, muitas pessoas que gastaram demais, assim, e essas pessoas, muitas vezes, elas quebram porque elas começam a antecipar vários sonhos, né? Pega hoje pro brasileiro mais comum, a pessoa ela não pode comprar um apartamento, financiar 30 anos, você não pode comprar um carro e aí paga 3 carros para ter um, aí não pode viaja, compra, sei lá, iPhone, compra um monte de coisa, né? E reclama que não tem dinheiro para nada. Só que essas pessoas não percebem que o maior problema delas não é essa taxa de juros gigante que elas pagam, é que elas pagam um tempo de vida no futuro. E pronto, acabou. Isso que é o maior problema delas. E então as pessoas ficam num ciclo, né, cara? Em que elas trabalham para pagar conta, e não trabalham pela liberdade delas. E, cara, o que a gente pode fazer para ajudar eles? O que você acha que eles poderiam entender ou fazer para quebrar esse ciclo de uma vez? Porque eles entram numa zona de conforto em que, cara, eu tenho as dívidas, mas eu tô trabalhando, tô recebendo, tô pagando meu boleto, tenho meu Netflix, meu churrasco no final de semana. Cara, o que eles têm que fazer para quebrar um ciclo, para começar a quebrar esse ciclo aqui? Bom, primeiro, qualquer coisa que eu vá falar agora não funciona pro cara que ganha o salário mínimo, não funciona pro cara que tá ali, pô, o cara, coitado, ganhando o salário mínimo. Não funciona. Pra esse cara, ele precisa ganhar mais. Cara, esse cara tem que romper o ciclo, cara. Ele tem que ganhar mais. Primeira coisa, ele tem que ganhar mais. Ele tem que... Aí, pra ganhar mais, cara, ele tem que vender. Tem que vender. A melhor coisa que tem é vender, cara. Tem ali... Faz pico, vende alguma coisa aí. Então, eu lembro que quando eu tinha 18 anos, comecei a vender relógio. E quando eu comecei a ter o resultado da venda de relógio, eu pensei assim, cara, por que as pessoas trabalham 44 horas por semana para ganhar um salário? Cara, eu já estava ganhando mais que minha mãe e meu pai vendendo relógio. E eu não conseguia entender que, no fundo, o sistema, a linha de montagem, que é aquela linha, você tem que estudar, se formar, arrumar um emprego, sabe? Existe essa linha de montagem, ela não te leva para uma coisa, para um caminho bom. Te leva, infelizmente é assim, é um ciclo, você vai ficar preso naquele ciclo ali, não é? Então, e às vezes, você conseguir sair desse ciclo, é muito difícil você sair desse ciclo, porque as pessoas têm medo de sair desse ciclo. Mal ou bem é um local seguro, não é? Eu, cara, partiria para vender alguma coisa. Enquanto trabalho, se a pessoa não quer largar o trabalho para vender, mas fica no trabalho e vai vendendo, tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Não pode, né? Vai vender sacolé, vai vender água, o Rick que está aí, vai vender água na praia. Vai vender água lá. Você entendeu? Vai vender sanduíche, vai vender produto digital na internet, vai criar alguma coisa. Não pode o cara ganhar salário mínimo.
Ah, mas coitado do cara, ele não tem escolha. Tem escolha, sempre tem. Eu fui pobre, sempre tem escolha. Dá para ter escolha. Agora, o cara tem que sair da manada. Se ele ficar ali, já era, ele está condenado. Não é? Agora, beleza, esse cara saiu do salário mínimo. Esse cara já está ganhando mais. Bom, aí, cara, ele tem que sempre trabalhar para aumentar o ganho dele, mas tem que descortar a despesa. Por exemplo, comprar carro. É uma bucha comprar carro, financeiramente. Não é? Vamos falar de coisas da minha realidade, que às vezes a pessoa fala, pô, Flávio, mas deixa eu falar de coisas da minha realidade aqui, por exemplo. Eu só ando de avião particular, eu não ando de avião comercial. Eu só faço viagem intercontinental de avião comercial, tá? Ou seja, aqui nos Estados Unidos, dentro da Europa, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, eu ando de avião particular, tá? O que significa agora, como eu ando de avião particular? Bom, tem um cara que compra o avião, tem um cara que faz o time sharing do avião e tem um cara que faz o Uber do avião. Eu ando de Uber no avião. Eu vou dar um número aqui, eu vou dar um número absoluto para vocês terem ideia. Eu vou abrir uma despesa minha pessoal, tá legal? Eu gasto $500 mil por ano com um avião particular, tá legal? Se eu tivesse um pedaço de um avião, um time sharing de um avião, eu gastaria $2 milhões por ano voando a mesma quantidade de horas. E se eu fosse dono do avião, eu gastaria $3 milhões por ano. Fora a depreciação do avião. Porque a depreciação é o quê? Sabe, você compra um carro por um valor, ele vale 30% menos no outro dia. Isso é depreciação. E no outro ano tem mais depreciação. E no outro ano tem mais depreciação. Aí tu pensa o seguinte, cara, eu gasto 500 mil. Se fosse o time sharing seria 2,5 milhões por aí. Se não fosse o dono do avião seria 3 milhões. Por que alguém é dono de um avião? O cara não comprou um avião. Eu vários amigos que falam, pô, Flávio, eu tô pensando em comprar um avião. Bom, só se pra você for muito importante dizer, é meu avião, e botar teu nome na porta ali, né? Personalizar ele, alguma coisa do tipo. Agora, qual a importância que tem isso ou não? Nenhuma importância. Então, o que você vai comprar? As pessoas não param para fazer conta. Eu já sentei com amigos milionários, bilionários, que vieram me perguntar, o que você acha de eu comprar um avião? Aí eu penso, o cara não é inteligente para ele mesmo fazer essa conta sozinho? Claro que é, mas às vezes as pessoas não param para fazer conta. Se a pessoa parar para fazer conta, ela vai ver o que significa a bucha comprar um carro. É a mesma coisa, não é? Vale mais a pena o cara se mudar para mais perto do trabalho, pagar mais de aluguel, ir de bicicleta para o trabalho e não ter carro, não é? Quando é que vale a pena o cara comprar uma casa? Vale a pena você comprar uma casa no dia que você tiver tanto dinheiro que você está a fim de torrar o dinheiro com uma casa. É teu caso hoje? Não. Então não compra. Não compra. Tem o dinheiro líquido, tem a liquidez, aprenda a trabalhar o teu dinheiro. Porque dinheiro acumulado, bem aplicado, tu está comprando tempo para a sua vida. E essa dimensão de compra de tempo é tão fantástica que como é que você valora isso? Para pensar se você estivesse no último dia da sua vida. No último dia da sua vida. E você sabe, esse é o último dia da minha vida. Quanto você pagaria por mais um ano de vida? Você daria tudo que você tem por mais um ano de vida? Talvez você desse tudo que você tem por mais um ano de vida. Ou seja, você vê que acumular o capital e botar o dinheiro para trabalhar para você, aprender a gerir isso daí, significa ter o dinheiro comprando tempo para você. E quando tu compra tempo, você está comprando vida, não é? Então, acho que a dica principal é parar para pensar nas coisas. Por que eu tenho que comprar um carro? Por que eu tenho que comprar um apartamento? Por que eu tenho que comprar roupa de marca? Por que eu tenho que comprar roupa de marca? Eu procuro ensinar isso para meus filhos, né? Os amigos dele todos usando Gucci. Cara, você vai pagar $500 a camiseta? Sério mesmo? Você está precisando dessa afirmação tanto assim? Sério mesmo? Não é? Então, é isso. Né? Então, questiona, né? Você precisa disso. Você precisa estar nessa ciranda aí, por aí. Então, provocações aqui para vocês. Cara, e eu acho isso muito legal. A dificuldade é o seguinte: a pessoa, ela não costuma justificar que ela quer comprar uma casa, um carro, uma viagem de forma racional. Ela fala coisa do tipo,
putz, mas é bom ter a sua casa, né? Então, assim, são umas coisas muito emocionais. Tipo assim, será que acontece alguma coisa? Então, um teto, né? Então, vai acontecer nada a ver. Pelo contrário, eu tenho muito mais segurança, tenho dinheiro. Tem dinheiro. O escritório muda para outro lugar, eu pego aqui e eu me mudo lá para perto. Ou então é o seguinte, tu recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais em outra cidade. Cara, é muito mais líquido. Você tem grana para você tem liberdade. Agora você falou um negócio muito legal, Flávio. Você falou, gerei aqui algumas reflexões. E aí a gente tem alguns pontos, né? O que eu vejo? Tem pessoas que têm opiniões, tipo, mas comprar casa é melhor, não é? Você dá um fato, quebrou a opinião dessa pessoa. Tem pessoa que tem uma convicção. Eu tenho uma convicção de que casa é melhor. E aí a gente quebra a convicção com uma reflexão, que foi o que você fez agora, foi o que a gente fez agora. Só que tem um grau muito mais profundo, que é quando a pessoa tem uma crença. E, cara, a gente quer uma crença, aí é muito mais trabalho, muito mais impacto emocional. Não dá pra fazer uma live. Flávio, cara, tem muita coisa legal, tá muito foda aqui esse conteúdo. Só que, pelo tempo, eu vou terminar com uma última pergunta pra você. Tá bom? E a pergunta é o seguinte. Eu não acho que dá pra enriquecer num ambiente que não é meritocrático. Tá? Porque senão, cara, não importa quanto você passa, ou você obriga as pessoas a te darem mais dinheiro, porque não importa o quanto de valor você agrega, você não vai ganhar mais, se o ambiente não for meritocrático. Cara, se você tá num ambiente como esse, se alguém tá num ambiente como esse, o primo tá nesse ambiente, faz sentido cogitar se demitir ou mudar de ambiente? O que você acha? Como que a gente encara essa isso que eu ia te perguntar. O que você chama de ambiente meritocrático no contexto de um trabalho, de uma atividade profissional, de uma empresa que você esteja trabalhando, ou no contexto de país? O que você... Num contexto de empresa. Cara, pensa assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu agrego muito valor, e, cara, não dá. Né? Então vamos lá. Deixa eu começar com o contexto de país, que eu sempre gosto do macro para o micro. E depois eu vou para o contexto de emprego. Tá? Não espere nada do país. Não espere nada do país. Com todo respeito a quem é presidente hoje, ou quem era presidente ontem, ou quem vai ser presidente amanhã, com perdão da palavra, que seja quem for que estiver lá, você entendeu? Cara, a gente não pode depender de político. Tá? Então, ambiente meritocrático do país, esquece isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que a sociedade é injusta, não é? É injusta. E vai ser assim, a probabilidade de continuar sendo injusta é muito grande. E eu não vou ficar esperando a justiça vinda de um político, não é? Então, eu quero fazer a minha história, independentemente do Estado. Quero eu fazer a minha história. Eu quero fazer a minha história. Eu acho que cada um deve fazer a sua história, não é? Se você é do cara que acredita que pode esperar de algum político, cara, você pode ficar esperando por uma década. Se eu tivesse ficado esperando, eu estava lá morando na periferia até hoje, pegando ônibus lotado até hoje, não é? Se eu for lá no bairro onde eu morava, tá pior. O trânsito tá pior, o hospital tá pior, o ônibus tá pior. Então eu não espero nada de fora. Torço que sempre as coisas deem certo, que o país dê certo, que as coisas deem certo. Torço, né? Mas eu não quero ficar dependendo de ninguém, muito menos de político, do ambiente macro. Agora, se você trabalha numa empresa, é a história da semente. Você não pode querer plantar uma semente boa no asfalto. A pergunta que eu te faço é: o lugar onde você trabalha é asfalto ou é uma terra fértil? Ou seja, o seu trabalho será valorizado ou é politicagem? Você vai ter espaço para construir a sua carreira ou você está limitado dentro de uma caixinha de colocar lá? Então é fácil você dar essa resposta. Se você está num lugar que não é um lugar fértil, saia desse lugar. Não fique aí. Você não precisa sair agora, de uma vez. Você pode fazer um planejamento, faz uma transição, pensa antes. Não estou falando para você sair agora, mas já começa a planejar a sua saída. Até você encontrar um lugar que vai valorizar, onde você possa dedicar o seu potencial e o seu potencial ser reconhecido. Agora, se você está num lugar que você não é reconhecido, que você não pode crescer, que você não pode desenvolver e que você tem uma semente ótima, mas lá eles te dão asfalto para você plantar e você não sai de lá porque tem medo de perder o seu salário, porque você tem conta para pagar, muito provavelmente daqui a 30 anos você vai estar trabalhando para pagar as mesmas contas. E isso eu não desejo para você, não é?
Então, mas Flávio, mas eu tenho 2 filhos, como é que eu faço? Você planeja a tua transição, vai buscar alguma outra coisa. Você tem que ser visto, se é bom, alguém tem que descobrir, alguém tem que te ver, alguém tem que te propor alguma coisa a mais, tem que criar network, tem que se desenvolver. Isso no contexto de profissional, se você trabalha numa empresa. No contexto do empreendedorismo, aí é outro contexto. Aí você está com um piloto, com um manche na sua mão e você comanda o seu avião. Não é? Mas dentro da sua pergunta, sempre para não sair dela, se a tua semente é boa e o lugar onde você está é um asfalto, faça a tua transição. Faça o lugar primeiro até você sair, mas não. Se você ficar amedrontado, você vai morrer na praia. Flavião, todo mundo que participa do desafio, depois vai lá na foto e dá o soquinho. Dá o soquinho comigo aqui. Valeu, cara. Prazer. Flavião. 62 mil maluco aqui de madrugada, né? Cara, muito foda, muito incrível. Hoje foi incrível. Batemos o recorde. Vou falar com o Guinness, viu? Porque o final registrado no Guinness era 11 mil. Vambora. Vou falar com o Guinness. Agora, Flavião, obrigado. Cara, prazer. Não vou falar muita coisa agora. Depois eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Claro. É só te agradecer demais aqui em público. Você é um cara que mudou minha vida há 5 anos. Continua me ajudando demais e te admiro muito. Obrigado. Tenho muito orgulho de ver você crescendo. Tenho muito orgulho de ver você se desenvolvendo. Fico bastante feliz mesmo. E aproveito, antes da gente finalizar, mandar um abraço para todos os primos, para todos os GVs que estão aqui presentes, não é? Os GVs e os primos se uniram hoje, batemos o recorde, estou muito feliz também. Muito feliz de ter dormido só 1h30 essa noite, mas para ficar aqui, e nem estou com sono mais, tô pilhado aqui. Um grande abraço para todos, tá? Obrigado, um abraço, Thiago. Valeu, Flavião, vou passar uns recados finais aqui. Valeu, man. Valeu, bye, tchau. Velho, o que eu vou dizer? Pelo amor de Deus, foi maluco o que aconteceu agora. Foi maluco. Coisa de louco. Coisa de um ponto no Ibope, mais Ibope que a Globo de manhã. Primos, não vou ficar falando muito porque a gente já ficou muito tempo. Foi a nossa maior live aqui de manhã, mas eu tenho certeza que valeu a pena pra você, porque valeu a pena também pra mim. Tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer agora então, como sempre? O desafio é um desafio de 21 dias. Hoje é o 10º dia, temos mais 11 pela frente. Então o que a gente vai fazer agora? Estamos em 60 mil pessoas ao vivo. Agora, eu vou no meu feed, vou postar uma foto com a frase do dia, frase aqui junto com o Flávio. Todo mundo que participou dessa live e gostou, vai nessa foto agora e dá o soquinho. O soquinho que só pode dar quem participou. Essa live não vai ficar gravada. Só assistiu quem acordou. Então, parabéns para você que acordou. Então, vai lá para a foto no feed, dá o soquinho, comenta, marcando a primeira pessoa que veio na sua cabeça que tinha que ter assistido essa live foda, essa live incrível. Marca a primeira pessoa ou todas as pessoas que você imagina que deveriam ter visto essa live. E hoje, a gente vai fazer um negócio diferente. Eu quero que depois que vocês façam isso, vocês também vão lá na última foto do Flávio e, cara, parabeniza o cara, agradece o cara, porque o tempo dele é muito importante e ele destinou mais de 1 hora aqui do tempo dele para nós, para os primos e para os GVs. Primos e GVs, vocês são incríveis, muito obrigado, de verdade. Bom dia a todos, boa quinta-feira. Valeu.